Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje a gente vai continuar no estudo sobre a metodologia de Box-Jenkins. No primeiro vídeo a gente falou especificamente sobre as etapas de identificação e de estimação do modelo. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente das etapas de diagnóstico e de previsão. Para contextualizar, na primeira parte do vídeo a gente falou sobre as etapas de identificação e de estimação. Nessas etapas a gente busca identificar e estimar o melhor modelo que descreve o processo gerador de dados da série de tempo. Já nas etapas de diagnóstico e de previsão, a gente primeiro avalia se o modelo estimado apresenta resíduos com boas propriedades e, posteriormente, a gente faz a projeção da variável ao longo do tempo, que é a etapa de previsão. Em geral, quando o modelo está bem especificado, o resíduo tende a apresentar um comportamento de ruído branco. Um ruído branco é uma variável que possui média zero, variância constante e é estacionária. Veja, por exemplo, esse gráfico. O gráfico ilustra o resíduo obtido de uma estimação univariada com a variável taxa de câmbio. O resíduo, nesse caso, flutua em torno do zero e grande parte das observações flutua no intervalo de 0,1 a menos 0,1. Apesar de haver uma certa disparidade em alguns momentos do tempo, com períodos aqui de maior e menor volatilidade, que aqui são destacados especificamente nas cores verde e azul, a trajetória de longo prazo parece ser bem estável. Então, é muito provável que o resíduo dessa regressão seja estacionário, o que é um bom sinal, porque se o modelo estivesse mal especificado, provavelmente o resíduo apresentaria algum padrão sistemático, o que parece não ser o caso aqui. Outro aspecto interessante de se observar é o desenho das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial dos resíduos. O tópico das funções de autocorrelação foi abordado no vídeo sobre análise de estacionariedade e teste de Dickey-Fuller. Você pode acessar essa aula pelo link colocado aqui na descrição. As funções de autocorrelação mostram a correlação da variável com suas defasagens. Então, se o resíduo não possui padrão sistemático e é estacionário, a gente espera que o desenho das funções seja parecido com o desenho de um ruído branco. Vamos analisar as funções de autocorrelação do resíduo obtido pela mesma regressão. Veja que os coeficientes de autocorrelação são muito próximos de zero e aparentemente não apresentam nenhum padrão sistemático. As barrinhas pontilhadas são os intervalos de confiança. A gente vê que nenhum coeficiente ultrapassou o intervalo, o que significa que as autocorrelações não são estatisticamente significativas. Esse resultado mostra que o resíduo é provavelmente estacionário, o que também é um bom sinal. Também é importante avaliar se o resíduo é homocedástico, ou seja, se possui variância constante. Quando os resíduos são heterocedásticos, isso pode indicar que a série possui variância condicional. E aí a gente tem que controlar esse aspecto considerando outros tipos de modelo, como os modelos ARCH ou GARCH. Existem diversos testes para avaliar a condição de homocedaticidade, como por exemplo os testes de Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey, Glaser, White e outros testes específicos que são aplicados no contexto da captura do efeito ARCH. E praticamente todos esses testes estão disponíveis também nos principais softwares estatísticos que são utilizados para análise de séries temporais. Por fim, a gente deve avaliar se os resíduos são autocorrelacionados. Quando o modelo está bem especificado, os resíduos se aproximam de um ruído branco puramente aleatório. Então, a autocorrelação dos resíduos pode indicar que o modelo não está bem ajustado. E, nesse caso, normalmente se faz necessário inserir mais defasagens da variável dependente para controlar o processo de autocorrelação dos resíduos. Vamos ver um exemplo. Aqui a gente tem uma série temporal representada pela linha vermelha. Supomos a priori que o processo gerador de dados dessa variável pode ser representado por um modelo ARMA 01, ou seja, só temos aqui um componente de médias móveis. A linha verde representa os valores ajustados e a linha azul representa os resíduos da regressão.
Perceba que os resíduos seguem uma determinada trajetória sistemática. Em boa parte do período, eles estão abaixo de zero, ou seja, são negativos. Na parte central, eles flutuam mais ou menos em torno de zero, e na parte final, eles ficam acima de zero, seguindo um padrão aí de crescimento. Quando o resíduo apresenta esse comportamento, é muito provável que haja autocorrelação nos erros e que a equação esteja mal especificada. Para testar, eu vou inserir um componente autorregressivo e uma tendência determinística na equação. Vamos analisar o gráfico novamente. Veja que, nesse caso, os resíduos não seguem mais o mesmo padrão. Eles apresentam uma trajetória aleatória que oscila mais em torno do zero. Agora vamos analisar as funções de autocorrelação e de autocorrelação parcial dos resíduos. No caso do modelo ARMA 01, as barras, que representam aqui os coeficientes de correlação, ultrapassam a área pontilhada, indicando que existe correlação nos resíduos. A correlação é visível tanto na função de autocorrelação quanto na função de autocorrelação parcial. Agora, no caso do ARMA 11, já é possível visualizar que os coeficientes de correlação estão dentro do intervalo. Isso quer dizer que os resíduos não apresentam um padrão de autocorrelação significativo. Então, em resumo, a etapa de diagnóstico verifica se os resíduos apresentam um comportamento de ruído branco. Caso essa hipótese seja verificada, a gente conclui que o modelo é adequado para realizar previsões. Bom, a previsão é o objetivo final da metodologia de Box-Jenkins. A gente busca encontrar o melhor modelo para poder extrapolar os dados da série de tempo com base nas observações que a gente tem até o instante t. A previsão de yt é denominada de estimativa e a previsão de y no período t mais h é denominada de yt mais h chapéu. Também é útil estabelecer um intervalo de confiança para medir o grau de precisão das estimativas ao longo do tempo. Para isso, a gente utiliza o conceito de previsão ótima, que é baseada na minimização do erro quadrado médio da previsão. O erro quadrado médio esperado é igual à esperança do quadrado de yt mais h menos yt mais h chapéu. O primeiro termo representa o valor observado de y para h períodos para frente, e o segundo ilustra a previsão de y para o mesmo período. Um aspecto importante para se destacar aqui é que, mesmo que as séries sejam estacionárias, a variância e o intervalo de confiança da estimativa tendem a aumentar no horizonte da previsão. Isso quer dizer que estimativas mais próximas do período observado são mais precisas do que estimativas que estão mais distantes. E isso também tem sentido teórico, porque quando a gente faz estimativas para longo prazo, a janela da previsão pode ser afetada a todo momento por aspectos puramente aleatórios que o pesquisador não controla. E a soma das variâncias desses choques é que vão fazer com que o intervalo de confiança da estimativa cresça ao longo do tempo. Por isso, os modelos ARIMA são mais apropriados para previsões de curto prazo, e sempre que novos dados temporais forem observados, as estimativas têm que ser refeitas para melhorar o grau de precisão da projeção. Nós temos basicamente dois tipos de previsão, a previsão estática e a previsão dinâmica. A previsão estática utiliza somente valores observados do período anterior para realizar a estimativa do período posterior. Já a previsão dinâmica utiliza o valor estimado da observação anterior para realizar a projeção do período posterior. Então, quando o objetivo do pesquisador é construir uma janela de previsão para mais de um período, é necessário implementar o conceito de previsão dinâmica, porque, nesse caso, as informações estimadas também são usadas para construir esse horizonte de previsão. Existem algumas formas de avaliar o desempenho da previsão. Uma dessas formas é ajustar um modelo com T-H observações e comparar a previsão com os valores observados existentes. Assim a gente consegue ter uma noção melhor da capacidade preditiva real do modelo. Outra forma é utilizar algumas medidas de ajustamento.
Boa parte das medidas de ajustamento se baseiam na diferença entre os valores observados e previstos pelo modelo. Aqui a gente vai ver alguns exemplos. A raiz quadrada do erro quadrado médio e o erro absoluto médio são medidas que se baseiam na distância entre y observado e y estimado. Elas são úteis quando a gente quer comparar modelos univariados diferentes. Porém, elas se alteram com a unidade de medida da variável. Em alternativa, a gente tem o erro absoluto médio percentual. Essa medida faz um cálculo relativo da qualidade de ajustamento do modelo e, por isso, não se altera com a mudança da unidade de medida da variável. O coeficiente de Tail também é um indicador importante. Essa medida varia de 0 a 1. Quanto menor o coeficiente, menor a distância entre y estimado e y observado, e melhor, portanto, a qualidade do modelo. Por fim, nós temos a proporção do viés, da variância e da covariância. A proporção do viés mede o quanto a média do valor previsto está discrepante em relação à média do valor observado. Ela gera uma estimativa percentual que ilustra a parcela da discrepância desses dados que está associada com essa distância das médias. A proporção da variância mede, em percentual, a parcela da discrepância dos dados que está associada às diferenças na variância dos valores observados e previstos. Já a proporção da covariância atribui essa discrepância à correlação imperfeita entre as séries observadas e previstas. Então, valores mais baixos da proporção do viés e da variância, somados a valores mais altos da proporção da covariância, indicam um modelo com melhor capacidade preditiva. Em resumo, a metodologia de Box-Jenkins é útil como um roteiro para ajustar modelos univariados. Porém, com o surgimento de modelos multivariados e com a própria evolução da análise de séries temporais, a aplicabilidade desse procedimento perdeu bastante relevância. Mesmo assim, até hoje, esse procedimento é bastante citado na literatura por ter feito parte de um marco de transição do processo de análise de séries temporais. Então, por isso é interessante estudar um pouco a fundo essa metodologia. Bom, esse vídeo fica por aqui. Até o próximo e bons estudos!